e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, irmão? Até aqui, feche seus olhos, curva a tua cabeça, por favor, mais uma vez. Quero te convidar a estender sua mão para cá. Você vai orar pela minha vida, para que Deus use a minha vida para falar contigo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim ao ministrar essa palavra ao teu coração. Ore por mim, ore pela minha casa, por favor. Mande fogo para cá. Amém. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu sou um vaso em tuas mãos, Senhor, vaso de barro, Senhor. O tesouro é o Senhor, é o teu Espírito, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor atraia os nossos corações nessa noite e que eu possa ser canal do Senhor, Pai, para o fluir do teu Espírito e da tua palavra neste lugar, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade nessa casa, Senhor, para ministrar aos nossos corações, que sejamos impulsionados, que sejamos corrigidos, que sejamos, Pai, admoestados, que sejamos, Pai, ministrados pelo Senhor, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e sermos alinhados segundo a Tua palavra, Pai. Guarda minha casa, minha esposa, os meus filhos, Pai, enquanto estou aqui falando do Teu amor, do Teu Evangelho. E por isso, Pai, em nome de Jesus, atraia cada coração, cada mente, que não haja distrações em nosso meio, mas que nós estejamos totalmente rendidos aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só tirar o modo de energia do meu celular aqui, irmãos, porque esse negócio fica fechando, fica atrapalhando a gente aqui dentro do sermão. E às vezes eu esqueço de tirar e atrapalha demais. Amém? Você está feliz com Jesus? Irmão, eu estou muito feliz com Jesus, porque nós viramos o ano. E quantas coisas Deus fez nesse ano de 2025, não foi um ano fácil, mas também foi um ano de muita provisão, muito milagre, muito favor de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor nos deu uma palavra nesse fim de ano sobre qual seria o tema do ano de 2026. E nós já temos um tema, falamos aqui no culto da virada, esse ano vai ser o ano da constância. Esse ano será o ano da constância. E eu creio de fato, irmãos, que Deus vai nos trazer para uma realidade de constância maior com Ele, de caminhada mais profunda com Ele, de, entrega maior, de envolvimento maior, de se lançar ainda mais. E Deus começou a ministrar ao meu coração um pouco sobre constância. Eu não sei se os meninos vão conseguir colocar aí, deixa eu até sair da frente, para eles colocarem o tema da ministração de hoje. Mas, baseado nesse tema do ano, eu quero agora, nesse início de janeiro, nesse primeiro mês, fazer talvez uma série de mensagens. Eu vou ver ainda como que o Senhor quer que a gente conduza isso, mas para que a gente fale um pouco sobre a constância mesmo, como que nós vamos caminhar uma vida constante com o Senhor. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e o tema dessa série de mensagens vai ser inimigos da constância. Amém ou não? Porque nós precisamos identificar alguns inimigos, para que a gente consiga caminhar com o Senhor, para que a gente consiga de fato ter uma constância, um permanecer em Deus. E o tema está aí, inimigos da constância, né? Então eu creio, e nós vamos falar hoje do primeiro inimigo, né? E já vamos falar sobre isso. Mas eu quero ler novamente com você o texto. Hebreus 4,12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, hoje, enquanto eu estava ali preparando, estudando, buscando em Deus entendimento para trazer essa palavra no dia de hoje, Deus já havia ministrado essa palavra há alguns dias no meu coração, e eu queria começar assim dizendo para você que o que é constância? O que é constância? Porque é muito lindo a gente falar, é o ano da constância,
mas talvez a gente não sabe o que é de fato constância. E eu anotei algumas coisas aqui do que é constância. Constância é permanecer quando a emoção vai embora. Deixa eu te falar um negócio, escute isso. Constância é permanecer quando a emoção vai embora. Isso é difícil, irmãos. Porque tem hora que quando a gente não sente, quando a gente não arrepia mais, quando a gente não sabe, não desce lágrima mais, a gente não consegue permanecer. Constância, meus irmãos, é obedecer quando o sentimento não acompanha a obediência. Quem está comigo aqui? Quando aquele sentimento, sabe, não está dando os mesmos passos que a obediência que a gente precisa dar. Escute isso, porque a mensagem hoje, irmão, o tema é muito sério. O tema é muito sério. Constância é continuar mesmo quando o ambiente não ajuda. Quem está me ouvindo aqui em nome de Jesus? Isso é constância, irmão. Se você for trazer para a sua vida, em várias áreas, você vai conseguir identificar áreas que talvez no ano de 2025 você teve que ser constante. Situações que você passou que você teve que, talvez o seu sentimento não acompanhou a sua decisão. Quem está me ouvindo aqui em nome de Jesus, irmão? Constância, irmão, é continuar, é permanecer. E esse é um dos maiores desafios da nossa vida. Se existe um desafio, querido, para mim e para você nesse ano, é esse, o desafio da constância. Hoje choveu demais. Para quem dormiu hoje de tarde foi bom, não foi, gente? Pela manhã, um sorrisinho já até abre aí, eu estou vendo alguns sorrisos. Foi bom demais. E eu mandei lá no grupo da igreja, gente, esse ano é o ano da constância. Querido, eu sei que talvez tem gente que mora lá para o lado da Edmeia, né? Teve uns lugares aí, da Edmeia Matos, lá da Lazarote, né? Da Marco Túlio. Teve alguns lugares aí que subiu bastante. Mas a ideia é que nós entendamos que a constância nos leva a permanecer independente do cenário, irmão. Quem está me ouvindo aqui em nome de Jesus? E aqui eu não estou falando só de vir num culto, não. Eu estou falando de vida com Deus. Escute isso, um dos maiores desafios que nós vamos ter nesse ano é permanecer, irmão. Porque não é falta de informação bíblica. Talvez você já encontrou, até nessa casa, ou talvez em outras casas como essa, um lugar onde você pode escutar muito bem a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Um lugar onde você ouviu, talvez uma palavra pontual, uma palavra assertiva, uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica. Mas a questão aqui não é a informação bíblica, mas talvez a instabilidade espiritual. E a instabilidade espiritual, irmão, ela não está relacionada ao púlpito, ela está relacionada ao povo. Quem está me ouvindo aqui, irmão? Por favor, eu queria que você viesse comigo no sermão. Deus tem algo para trabalhar conosco aqui. Pessoas que começam bem. Pessoas que se empolgam. Muitas vezes se emocionam, mas não permanecem. E esse ano o Senhor está nos desafiando a permanecer. Eu preciso da sua participação aqui, irmão. Deus está te desafiando e está me desafiando, irmão, a permanecer. Por quê, querido? Por que Deus está nos desafiando a permanecer, irmão? Porque não existe construção. Porque não se pode construir constância sobre emoções. Você está comigo aqui ou não? Não dá para construir, irmão, sobre emoções, sobre um mix de emoção, não dá. O primeiro grande inimigo da constância é a vida governada pela alma. E hoje nós vamos falar do primeiro inimigo da constância. É isso aqui, ó. Alma ou almáticos. Pessoas que caminham através e governados pela sua alma. Você está comigo aqui, irmão? Eu sei que talvez hoje é uma palavra, num primeiro domingo do mês, do ano, né? Ela talvez não tenha um sabor de mel, né? Não tem aquele sabor de pavê, de torta de limão, igual que a minha esposa faz.
de Banoff, da Riane, de tantos outros. Mas tem sabor de vida, irmão. Tem sabor de vida para nós. Tem sabor de mudança para nós. Tem sabor de transformação para mim e para você nessa noite. E eu preciso que você esteja comigo aqui em tudo que Deus tem para falar com a gente, irmão. Sabe, porque enquanto eu estudava e pensava com o Espírito Santo ali sobre inimigos da constância, eu separei alguns para falar durante esse mês. E o primeiro é a vida governada pela alma. Eu comecei a pensar no cenário até de influência na internet. Quando as pessoas vão para a internet, a gente está acostumado a ter lá alguns pregadores, algumas pessoas que nos influenciam. E a gente fica vendo aqueles shorts do YouTube, a gente fica vendo aqueles reels, ou story lá do Instagram, não sei como é que fala direito, toda vez alguém me corrige com relação a isso. Mas a gente fica vendo esse negócio. E tá cheio, irmão, tá cheio de recorte vídeo almático. De pessoas que estão falando das suas dores, que estão falando das suas experiências pessoais, que estão falando das suas frustrações, que estão falando da sua ótica, mas não está falando da Bíblia. E sabe qual é o desafio aí, Deus ministrando no meu coração, daqui a pouco nós vamos começar a entrar no contexto geral. O desafio de um pregador, no caso meu, de um pastor, porque isso vale para tudo, é como pastor e como pregador, não montar o meu sermão, ou o sermão que o Senhor quer que eu pregue, baseado no que eu estou sentindo. Você está me ouvindo? Como pregador, a minha dificuldade, e eu preciso colocar isso diante do Senhor, para que eu não seja assim, almático, é não aconselhar baseado nas minhas emoções, como pastor. É não, irmão, tomar decisões ou deixar de dar um abraço em alguém, ou abraçar alguém por causa das minhas emoções, por causa da minha alma. Você está me ouvindo aqui, irmão? Eu preciso que você entenda isso, irmão. Existe para nós em cada contexto, talvez um discipular do Espírito Santo para que a gente não caminhe baseado na nossa alma, através das nossas emoções. E aqui no texto que nós acabamos de ler, eu quero só te contextualizar. Nós acabamos de ler Hebreus 4. Muitos teólogos acreditam que quem escreveu Hebreus, o livro de Hebreus, foi Paulo. Mas, independente se foi ele ou não, o autor de Hebreus, ele está falando para um povo, ele está falando para alguém que já tinha visto milagres. Ele está falando para alguém que já tinha escutado, já tinha ouvido a palavra de Deus. E ele está falando para alguém que mesmo assim, vendo milagres, tendo escutado a palavra de Deus, ainda estava em risco de desistir. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, que pode ir para você e bater cá também. Tá? É igual ping-pong essa pergunta aqui. Você já conhece a palavra. Você já teve experiências com Deus. E quantas vezes você teve vontade de desistir? Quantas vezes eu tenho vontade de desistir? A palavra aqui nessa noite, irmão, nós estamos lendo um texto aqui em Hebreus 4, que vai nos confrontar. Esse capítulo 4, ele fala de permanecer no descanso de Deus. E aí ao longo e em seguida dele, ele começa a apresentar a palavra como um instrumento de discernimento. Ele vem falando sobre descanso no Senhor, mas depois ele vem falando sobre a palavra ser aquele instrumento que nos dá norte para discernir todas as coisas. E aqui eu quero te puxar, irmão. Preste atenção. Por quê? Por quê? Por que ele fala isso? Por que ele age assim? Por que ele escreve isso? Sabe por quê, irmão? Porque o maior perigo não era a perseguição externa que o povo enfrentou ou enfrentava. A igreja lá atrás enfrentava, a igreja antigamente, ou talvez até a igreja de hoje, irmão. Escute isso. O maior perigo nunca foi a perseguição externa.
sempre foi a confusão interna. Isso para mais o povo de Deus. Já falei isso aqui outras vezes. Quando você vai em Atos, você vê uma igreja em Atos 1, uma igreja que recebe uma palavra do Senhor Jesus: ó, vocês vão ser cheios de poder, vocês vão receber o Espírito, vocês vão em Judéia, Samaria, até os confins da terra, fica tranquilo, vai para cima. E em Atos 8, aí depois que a igreja começa a ser perseguida, é que o povo vai. Porque parece que a perseguição externa nos impulsiona. Agora a confusão interna nos para. Você está comigo aqui ou não, irmão? A confusão interna para muita gente de Deus, irmão. A confusão interna paralisa muito homem, muita mulher de Deus que tem chamado. A confusão interna faz com que eu e você retrocedamos constantemente, ao invés de permanecer constantemente. E aí ele traz uma palavra em Hebreus 4. A palavra é exatamente sobre a palavra. O que ele fala é, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Querido, por favor, escute isso, irmão. Ele está falando que a palavra ela vem para separar. Ele está falando que a palavra ela vem para dividir. Ela vem para separar o que é alma, do que é espírito, o que é emoção, do que é convicção. Escute, irmão, por favor, esse sermão aqui é para nós. Ah, mas fulano está aqui, poderia estar aqui. Não pense isso, é para você, é para mim. É para nós que estamos aqui. A palavra ela vem separar o que é alma e o que é espírito, o que é emoção, o que é convicção. E eu preciso que você guarde isso, irmão. Pegue isso no teu espírito, pelo amor de Deus. Se não houver essa separação, haverá confusão. Se não houver essa separação, vai haver confusão. E onde há confusão, não existe constância. Onde existe confusão, não vai haver constância. Onde está bagunçado demais, irmão, vai ter parada. Posso começar a pregar agora então, irmão? Posso? Amém? Então, pelo amor de Deus, preciso que você esteja totalmente atento àquilo que o Espírito quer ministrar neste lugar. Essa é a nossa primeira pregação dessa série Inimigos da Constância. Inimigos da Constância, almáticos. A primeira lição que Deus trouxe ao meu espírito, querido, enquanto eu lia e estudava um pouco sobre constância e também sobre alma. A primeira coisa que Deus ministrou ao meu espírito é que a alma ela sente. A alma sente, mas ela não foi criada para governar. Você está comigo aqui, querido? A alma sente, mas ela não foi criada para governar. Deixa eu te falar um negócio. Alma é sede, é lugar das emoções, pensamentos, vontades. Ela sente, ela reage, mas ela oscila. Você já oscilou aqui, irmão? Já ou não? Todo mundo mentindo, né? Já oscilou ou não? Eu também já. O problema, querido, não é ter alma, não. O problema é só ser governado por ela. O problema não é ter alma. O problema é a gente deixar a nossa alma nos governar. E as pessoas estão deixando a alma governarem a vida delas. E é por isso que estão ficando pelo caminho. É porque senti algo. Eu senti. Ah, eu não senti. Ah, é isso. E a gente fica nisso, irmão. E a gente vai deixando a nossa alma, que sente, mas não deveria governar a nossa vida. E deixa eu te dar uma palavra aqui. Escute isso, por favor. Quem vive pelo que sente, nunca permanece no que Deus diz.
Aleluia? Aleluia. Aleluia. De verdade, irmãos. Porque se a gente vive pelo que sente, a gente não vai permanecer no que Deus diz, irmão. Não vamos. Se a gente for caminhar por aquilo que nós estamos, nosso coração, meu coração está sentindo isso, pastor. Irmão, a gente não permanece naquilo que Deus disse. Porque na hora que a gente sentir diferença, a gente não vai permanecer. Querido, a alma ela vai reagir a momentos. Seres humanos vivem momentos, eu e você vivemos momentos. Nós passamos por momentos, por fases, por tempos. Só que o Espírito responde à verdade. E isso é diferente. Entende? O seu espírito precisa reagir à verdade do Espírito de Deus. Me entenda nessa noite, por favor, a emoção sem governo, ela vai produzir uma instabilidade em nós. E nós estamos vivendo um tempo de pessoas instáveis, porque talvez estão deixando as emoções governarem aquilo que não deveria governar, querido. No ano de 2026, irmão, seja diferente. No ano de 2026, se desafie a não caminhar por aquilo que você está sentindo, a não caminhar por aquilo que mexeu com você, a não caminhar simplesmente por aquele momento, mas caminhar pela verdade da palavra de Deus, a caminhar pela verdade que o Espírito de Deus libera sobre nós, irmãos, que nós possamos, no ano de 2026, não ficar vivendo, sabe, de momentos, mas vivendo embasados na palavra de Deus. Isso precisa ser inegociável para nós, irmão. Olha, quando a alma governa, a fé vai depender do dia. É ou não é? Quando a nossa alma está nos governando, a fé ela depende do dia. Aí eu já acordei uma bênção. Conta comigo. Hoje eu acordei uma bênção. Não, é agora, vamos para cima. Hoje eu acordei. Irmão, deixa eu te falar um negócio, pelo amor de Deus. Jesus não te chamou para viver assim. Jesus te chamou para viver constantemente. Constância, querido. Constância. A nossa fé não pode depender do dia. Não pode. A nossa fé não pode depender do momento. Não pode. Quando a alma governa, sabe o que mais que acontece? Vou te falar o que mais que acontece. O compromisso depende do humor. Se eu estou bem humorado, ok. Se eu estou mal humorado, desoquei. Se está tudo jóia, beleza. Se não está, irmão, por favor, escute isso. A constância depende da circunstância quando a alma governa. E deixa eu te falar, Deus não nos chamou para depender de circunstâncias. Deus nos chamou para depender dEle. E somente dEle. E essa palavra precisa queimar no nosso coração, irmão. Irmão, tudo lá fora pode estar desmoronando, mas aqui dentro eu preciso estar firme em Cristo. Eu preciso ter convicção, eu preciso acreditar, eu preciso permanecer, eu preciso continuar com uma fé inabalável no Senhor. Sabe, irmãos, pessoas almáticas, elas até começam rápido, mas param no meio do caminho. E sabe, uma palavra que Deus nos deu para o ano de 2026 é que nós não iremos parar. Lá no tema está lá bem assim, permanecer, continuar, não retroceder. O ano da constância. Irmão, não é sobre começar rápido. Nós não estamos preocupados se o ano vai acelerar, se os eventos vão chegar, se a igreja vai multiplicar, se a célula vai virar, se o ministério do louvor vai crescer, se teremos mais pastores, se teremos mais... Não, irmão, nós não estamos preocupados com velocidade, nós estamos preocupados com constância. Com constância. Com constância, irmão. Porque não é sobre começar rápido, irmão. É sobre não parar no meio do caminho. Eclesiastes vai dizer o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o início
delas. Romanos 8,14 vai dizer o seguinte, escute isso. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Onde estão os filhos aqui nessa noite? Irmãos, somos filhos do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus, embasados na sua palavra, e precisamos permanecer, irmão. Nós precisamos permanecer. O desafio para nós é de permanência. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu queria ministrar sobre a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Porque eu sinto no Senhor, querido, que talvez você está pensando em parar, você está pensando em desistir, mas Deus está ministrando no nosso coração que nós precisamos continuar, independente do cenário. Feche os seus olhos. Pai, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Talvez pessoas chegaram aqui pensando em parar, Senhor, em desistir. Talvez estão desanimadas. Pai, em nome de Jesus, restaure a fé dos teus filhos, Pai. Que nessa noite pessoas sejam alcançadas nessa casa, Senhor. Famílias também sejam alcançadas através de vidas nessa casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministérios sejam alcançados através dessa casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, que não seja a velocidade que norteia a vida dos teus filhos, mas seja, Senhor, a permanência no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, irmão? Aleluia. Que mais, pastor? Tem mais, irmão. Tem mais. Irmão, a primeira coisa que nós aprendemos é que a alma ela sente, mas ela não foi criada para governar. Agora, tem uma segunda lição que Deus ministrou ao meu espírito, é que a constância, ela morre quando a emoção vira critério. E tem muita gente fazendo da emoção o seu critério. Começa a colocar a emoção como critério, como base. E querido, deixa eu te falar, a vida no Espírito não é ausência de emoção, mas é emoção submissa. Deixa eu te falar, como pai, como marido, eu já tive que muitas vezes pegar a emoção e dar uma segurada nela. Porque a emoção precisa estar submissa. Submissa. Irmão, escute isso, irmão. Quem decide baseado no que sente, vai orar quando tem vontade. Não é assim? Se a gente ficar decidindo tudo quando a gente está sentindo, irmão, a gente vai orar quando tem vontade. Ah, eu tive vontade de orar. Foi isso que o Senhor nos ensinou? Foi isso, querido? Não. É o tempo todo, irmão. É em espírito, é com a boca aberta, é o tempo inteiro, irmão. É dentro do carro, é na cozinha, no trabalho, é orar, é viver uma vida de oração. Se a gente decide baseado no que sente, irmão, a gente congrega só quando está animado. Só quando a gente está feliz. Só quando tem ânimo. E a gente está caminhando, sabe como? Como almáticos. Como almáticos. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, cheio de marcas na alma. Nós estamos vivendo uma geração que é guiada pela alma, mas não é governada pelo Espírito. E Jesus tem nos confrontado nesses dias, querido, a parar de andar pelo que sentimos e começar a andar pela palavra, pelo governo do Espírito. Por favor, escute essa palavra com o coração de quem também, irmão, nessa noite, eu como pastor, estou recebendo essa palavra. Deus está ministrando meu espírito. Antes de eu vir para cá pregar, eu falei, Deus, eu vou pregar, mas essa palavra vai ser igual ping-pong. Porque vai chegar no povo e vai bater em mim. E quantas vezes, irmão, quantas vezes a gente tem deixado a nossa alma nos parar. A gente congrega porque está animado. A gente ora porque sentiu vontade. A gente serve quando se sente reconhecido. A gente faz quando a nossa alma de alguma maneira é inflada. Ou está bem, ou está tudo jóia. Irmão, pelo amor de Deus, 2026, essa mensagem ela não é uma mensagem popular. Essa é uma mensagem que não ganha seguidores.
Essa é uma mensagem que o povo na internet nunca iria bater palma. Sabe por quê? Porque o povo gosta assim, ó, vai dar certo, você vai vencer, se é isso mesmo. Quando você sentir, você vai ser bênção na sua vida. Meu irmão, mas quando é uma palavra que confronta as nossas emoções, que tem parado e tem tentado nortear a nossa vida, a gente às vezes fica... Deixa eu te falar um negócio, sabe o que é palavra boa? Palavra que nos coloca no nosso lugar. No nosso lugar. A palavra precisa nos lembrar que nós somos pó. A palavra precisa nos lembrar disso, irmão. Porque a gente, irmão, nós estamos caminhando de uma forma muito almática, uma geração muito almática. Sabe, querido, isso não é vida no espírito. Isso é uma vida reativa. Reativa. Pessoas que estão vivendo de forma reativa. E Jesus, Ele quer mudar esse cenário na sua igreja. Porque obediência que depende de sentimento não é obediência, irmão. Não é. Constância não nasce de uma empolgação, ela nasce de uma convicção. E o que o Senhor está querendo gerar em nós nesse tempo é uma convicção de quem servimos, por que servimos, quem somos nele e para onde estamos indo com ele. Você está me ouvindo aqui, querido? Deus está querendo gerar isso em nós, irmão. Convicção, não empolgação. Porque se a gente for na empolgação, a gente até começa, mas a gente não continua. Se a gente for na empolgação, a gente até brilha assim os olhos, mas o brilho some rapidinho. Você está comigo aqui em nome de Jesus, irmão? Sabe, quem precisa sentir para obedecer, nunca amadurece, irmão. Nós não podemos, sabe, eu tenho que sentir para... Não, irmão. O culto racional, citado em Romanos, é um culto, sabe, onde isso aqui está alinhado com isso aqui, que está alinhado com aquilo lá em cima. Existe um alinhamento geral com o céu. Tem dias que nós vamos chegar aqui, irmão, e as lágrimas vão rolar. Eu já preguei nesse púlpito, igual foi há duas, sem ser quarta agora da virada, no domingo passado, que eu quase não estava conseguindo pregar. As lágrimas estavam rolando. Eu já preguei também nesse púlpito que não desceu uma lágrima. Não teve um arrepio. Nem por isso nós deixamos de pregar a palavra. Sabe por quê, irmão? Porque não caminhamos pela alma. Caminhamos pela convicção da palavra de Deus. Constância, o que é constância, pastor? Não é sentir todos os dias, queridão. Não é sentir todos os dias, minha irmã, meu irmão. Constância é obedecer todos os dias. É obedecer todos os dias. E essa palavra precisa te desafiar. De verdade, irmão, a minha oração é que o Senhor te pegue esse ano. A minha oração é que o Senhor te pegue esse ano. Que aquilo que você não aguentava mais, aquilo que você ficava assim, eu não aguento mais, não tenho paciência mais, eu não consigo mais, eu não posso mais, a gente fica dando e vai dando desculpa para Deus, e a gente vai mentindo para nós mesmos, irmão. Que Deus te pegue. Que Deus te pegue. Porque Deus quer levantar um povo constante, obediente, todos os dias. Todos os dias. Sabe o que diz em Gálatas 5,16? Vou ler para você. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. A gente precisa andar no Espírito, irmão. O Senhor tem nos convidado para isso. Sabe, essa palavra ela é confrontadora, como eu disse. Não é uma palavra que gera nenhum tipo de fama, mas eu prefiro ser fiel do que ser famoso, irmão. Eu prefiro ser fiel do que ser famoso. O Senhor tem me confrontado. O Senhor quer nos confrontar, irmão. Tem dia que a gente tem que sair da igreja assim mesmo, ó. Vou mostrar, vou fazer um teatro. Cadê o pessoal do teatro? Vou fazer um teatro pra vocês. Mancando, que a palavra nos deu umas correção. Que a gente às vezes está querendo sentir para fazer. Não, irmão, não espere sentir. Faça. Deixa que Deus derrame, que você sinta quando Deus quiser, irmão. Vamos caminhar.
Terceira lição que Deus trouxe ao meu coração. Eu vou ler o texto novamente, porque essa lição ela é muito pontual para nós, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, irmão, que divide, que separa, que discerne, que é viva, que é eficaz. E aí eu quero trazer, porque aqui está falando também de emoções, eu quero trazer para você uma terceira lição que Deus trouxe ao meu coração. A palavra, escute isso, irmão, a palavra é o único antídoto para uma alma instável. Vou repetir, que eu gaguejei. A palavra é o único antídoto, falei certo, para uma alma instável. Talvez nós estamos precisando sair daqui hoje com a injeção do céu. Talvez nós estamos precisando sair daqui hoje, ó, com a injeçãozinha pegando aqui, ó, em nós. Um antídoto. Sabe por quê, irmão? Olha, se o coração é enganoso, ele não pode ser nosso guia. Se o coração nos engana, como que ele vai ser o nosso guia? Se as nossas emoções, elas são instáveis, elas mudam, elas variam, como que pode ser o nosso guia? Se a alma, ela oscila, ou vive oscilando, como que ela pode ser fundamento? É por isso que o texto vai dizer que a palavra divide alma e espírito. É por isso que o texto vai dizer que a palavra discerne intenções. É por isso que a palavra, o texto vai dizer que a palavra ajusta as motivações, lapida. Escute, irmão, por favor, guarde isso no teu espírito. Ó, vou falar até baixinho. Nem tudo que você sente é verdade. Vou dizer de novo, hein? Nem tudo que você sente é verdade. Nem tudo que você sente é verdade, irmão. Tem hora que seus sentimentos estão te enganando, tá? E você está amarrado nele. Está apegado a ele. Quer mais? Quer mais? Nem tudo que parece certo vem de Deus. Nem tudo que parece ok vem de Deus. É por isso que nós precisamos do antídoto da palavra, que vai dividir, que vai dar discernimento, que vai separar o que vem e o que não vem, o que é bom, o que não é bom, o que é mal, o que é ruim, o que é alma, o que é espírito. Sabe, a palavra, ela não confirma emoções, pelo contrário, ela vai corrigir os nossos caminhos. Você sabe por que algumas áreas a gente ainda não mudou? Você é ousado em dizer, irmão. Sabe por que tem área que a gente ainda não mudou? Porque a gente não deixou a palavra se aprofundar como faca de 2 gumes. Porque senão a gente já tinha mudado. E quando a palavra ela penetra e ela divide, tem que haver mudança. O que está faltando em nós então, irmão, para ter mais constância com o Senhor? Aqui, ó. Eu estou vendo um tanto de gente postando lá, vamos fazer um propósito do ano inteiro, a palavra em 60 dias, a palavra em 90 dias, a palavra em 1 ano. Irmão, eu quero crer que você já leu a Bíblia toda. Eu acho muito importante. Mas mais importante, irmão, do que a gente fazer um propósito de 60 dias, 90 dias, 1 ano, lendo a palavra toda, é você ler a Bíblia todo dia. Somos nós lermos a Bíblia todo dia. Nós precisamos do crivo da palavra, irmão. Sabe por quê? Porque onde a palavra governa, a alma ela vai ter que se aquietar. A alma vai fazer isso aqui, ela vai calmar. Porque existe governo da palavra. Sabe um dos segredos de Davi?
No Salmo de Davi ele vira assim: porque está abatido, ó minha alma. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quer um segredo para acalmar sua alma? Profetize a palavra para a sua alma. Quer um segredo para tocar nas suas emoções, para mudar suas emoções, para tocar no quadro que você está vivendo? Comece a profetizar a palavra. Comece a declarar a palavra sobre a sua vida. Agora, onde a palavra falta, a emoção domina. E nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde as emoções têm mandado em muitos corações. A pergunta que eu te faço nessa noite, irmão, se pergunte aí. Minhas decisões são guiadas por convicção ou por emoção? Eu tenho sido constante ou apenas intenso? Como que tem sido? Constante ou apenas intenso? O que governa a minha vida? São os sentimentos ou é a palavra? Porque o propósito, irmão, da constância não é nos blindar de lutas. Não. O problema é que a gente acha que a constância vai nos blindar de viver as aflições desse mundo. Não tem como correr disso, não, queridão. Jesus passou e nós, bonitão da balachita, não vamos passar. Fica nessa. Tem dificuldade para todo mundo, tem luta para todo mundo, irmão. Estar nessa terra é viver em guerra constante. Agora, constância não é ausência de luta, não é. Mas constância é escolher a palavra todos os dias, confiar nela e saber que no final já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Irmão, deixa eu te falar um negócio, não vai dar certo não, querido. Já deu. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, não vai dar certo não, irmão. Já deu certo. Já deu certo. Quero concluir nessa noite, irmão, te dizendo que a alma ela tem sido o inimigo silencioso da constância. E nesse ano, irmão, nós vamos trabalhar nessa casa para que a alma, para que as suas emoções não te governem. Para que você seja governado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Para que você amadureça caminhando dentro, em cima da palavra. Olha aqui, ó. Tem dois sinais aqui, uma pessoa desesperada e uma pessoa, não, mexe comigo não, chateada, faltou fazer biquinho. Irmão, nós vamos trabalhar para que o povo de Deus nessa casa viva uma vida de constância, irmão. Porque é tempo de amadurecermos e seremos maduros quando a palavra de Deus impregnar no nosso coração. Ela não nos leva para longe de Deus de uma vez. A alma não vai levar de uma vez para longe não, irmão. Mas ela nos faz oscilar até que a gente desista. Tem muita gente parando pelo caminho por causa disso. Sabe, deixa eu te falar algo. Deus, Ele nos deu um caminho. Um caminho. O caminho chama-se Jesus Cristo. E nós precisamos estar rendidos a Ele. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, eu quero fechar. Capítulo 5, 23 vai dizer: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Eu vou ler esse texto de novo, para você não achar que eu estou pregando coisa que está lá no livro da carochinha. Irmão, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está nos ensinando que o corpo, a alma e o espírito, eles precisam estar alinhados. Eles precisam estar na mesma... Entende, querido?
O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados em Deus. Queria que você se colocasse de pé. Olha, irmão, no tempo que eu tenho de caminhada com Jesus, que talvez não seja o tempo que você tem, talvez é mais que você tem que eu, ou talvez é menos um pouquinho, eu já vi muita gente parar por causa da alma, por causa do que está sentindo, por causa das emoções, porque se chateou com alguém, porque ouviu uma palavra dura, porque não gostou, porque não achou legal, porque, sabe, eu não estava tendo mais o choro de antigamente, não estava arrepiando como antes. Eu já vi muita gente parar, porque um dos inimigos mortais da constância é ser governado pela alma. E olha, até pegando o gancho, dia 16 e 17, nós vamos ter aqui na casa a clínica da alma. E vai ser um tempo para tratar mesmo, para tratamento, para trabalhar. Porque talvez você está cheio de marca, irmão. Você não consegue avançar no ministério, você não consegue perdoar. Você não consegue avançar na vida com o Senhor, porque você não consegue, sabe, ouvir uma palavra às vezes de correção. Você já acha que está te diminuindo. Então, ó, querido, dia 16 e 17, vai ter a clínica da alma aqui na igreja. Não perde não. É voltando. Constância, irmão, não é viver sem emoção. Nós não estamos falando de um povo que não sente aqui não, irmão. Pelo contrário. É lindo ver você tendo emoções, isso demonstra a sua humanidade. Nós não estamos querendo fazer aqui um povo robô. Esse não é o propósito. Não é não viver com emoções, mas é viver com emoções debaixo do governo do Espírito e da Palavra. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos de fato inaugurando, nesse ano de 2026, o ano da constância. E eu creio, irmão, que Deus vai sarar muita gente aqui. Deus vai tratar muita gente na alma aqui. Deus vai mudar muita chave aqui que talvez precise ser virada. Deus vai transformar muita mentalidade de pessoas neste lugar. Deus vai tratar marcas e feridas. Deus vai tocar na alma de pessoas que talvez tenham parado, porque estão caminhando de forma almática. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela tua igreja nessa noite, Senhor. Eu quero orar porque